Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem a quantidade de matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções. De onde nós estivermos, a terceira onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e você ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live.
Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vinda, Maria do Carmo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, fortalecimento, libertação e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito vive cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão por cada curtida. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, é o primeiro livro de hoje. Para a meditação de todos vocês. O capítulo 4 contém 27 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Provérbios capítulo 4, a sabedoria é suprema. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem a saída da vida. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios, os teus olhos olhem sempre para a frente, o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Vamos ao segundo livro de hoje. Gratidão por cada curtida, seja muito bem-vindo. Não estou entendendo a leitura, mas é alguma coisa 28. Gratidão pela sua presença. 1 João, com 5 capítulos, é o segundo livro de hoje.
Vamos ao capítulo do livro de 1 João, capítulo 5. Primeiro João, capítulo 5, que contém 21 versículos. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá ao Senhor Deus lhe dará vida. Ao que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. Oração é oração de número 8, para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha ser parte desse rebanho, coloca seu número aí, o número de uma 70, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação nesse momento. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos rebanhos de hoje. Eu começarei pelos rebanhos de números pares. Oito, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro para esses rebanhos. Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. O livro que vocês vão meditar hoje é o livro de Filemão, que contém um capítulo. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu, o que sou Paulo, o velho também agora prisioneiro de Cristo Jesus, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele que foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. 2,70, 1,69, 2,70, 1,69. Segundo Samuel, com 24 capítulos. Segunda Samuel, capítulo 18. Contém 33 versículos. Para o rebanho santo, 2 Samuel, capítulo 18, para o rebanho santo número 2, 71 e 69.
a derrota e morte de Absalão. Contudo, havia o povo que se tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. Disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. O povo, porém, disse: não sairás se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não se importarão. Mas tu vale por 10.000 de nós. Melhor te será da cidade nos mande socorro. Respondeu-lhe o rei: o que bem pareceu aos vossos olhos farei. Assim o rei pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas de milhares e em milhares. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Jeremias com 52 capítulos. Capítulo 10, Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, para o rebanho santo, número 10, 62, 9 e 61. Jeremias, capítulo 10, contém 25 versículos. O Senhor e os ídolos. Jeremias, capítulo 10, para o rebanho santo, número 10, 62, 9 e 61. O Senhor e os ídolos. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizem as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, cortam do bosque com madeira e um artífice a lavra com cinzel. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. 3, 67, 4 e 68. 4, 67, 4, 68, 3 e 67. Levítico com 27 capítulos. Levítico capítulo 14. Contém 57 versículos. A lei acerca do leproso depois de sarado. Diz o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Quando for levado ao sacerdote, o sacerdote irá para fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará por aquele que deve ser purificado: se tragam 2 aves vivas e limpas, madeira do cedro carmesim e isopor. 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, para o rebanho santo, número 12, 60, 11 e 59. Capítulo 12. Contém
29 versículos. O Senhor Deus corrige seus filhos. Hebreus capítulo 12, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono do Senhor Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Antes de eu continuar o sorteio do livro para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao livro e ao capítulo para esses rebanhos. Que é o rebanho santo de número 22, 50, 11 e 69, 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro. Êxodo com 40 capítulos.
capítulo 10. Êxodo, capítulo 10. Que contém 29 versículos. Praga dos gafanhotos. Depois disso, o Senhor a Moisés: vai ao faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais para fazer meus sinais no meio deles, e para que conte aos seus filhos e aos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Foram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa-o ir ao meu povo para que me sirva. Do contrário, que se recusares, deixa ir o meu povo, trarei amanhã gafanhotos ao teu território. Glórias ao Senhor Deus. 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 16. Lucas, capítulo 16, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo, para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de você, seja onde você estiver. 26, 46, 25 e 45, Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, contém 31 versículos. A autoridade da lei. Os fariseus que amavam dinheiro ouviam todas essas coisas e zombavam dele. O Senhor Jesus, porém, lhe disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante do homem, mas o Senhor Deus conhece os vossos corações, e entre os homens é levado perante o Senhor Deus é desprezível. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino do Senhor Deus, e todo homem usa força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 a 53, 18, 54, 17 a 53. Sofonias, com 3 capítulos. Sofonias. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, e antes que venha sobre vós a ira do Senhor.
Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor, Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Glórias ao Senhor Deus. 6, 66, 5 e 65. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 4, Efésios capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos. Vivendo como filhos da luz. Portanto, digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida do Senhor Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregando-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade no Senhor Jesus. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43. Ruth, com 4 capítulos. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1, contém 22 versículos. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, chamavam-se estes homens Elimeleque, a sua mulher Noemi, os filhos que chamavam Malom e Quileon. Efrateus de Belém de Judá foram a Moabe e ficaram ali. Morreram Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O homem de uma era órfã e da outra Ruth, quando já fazia quase 10 anos que moravam ali. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3, que contém 25 versículos. Os deveres domésticos. Mulheres, sede submissa a vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher e não o trateis asperamente. Filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, pois é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não desanimem. Vinte e quatro, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 5.
Romanos capítulo 5, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. Romanos capítulo 5 contém 21 versículos. Adão em Cristo, pelo que como por homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa em um só morreram muitos, muito mais a graça do Senhor Deus, isto é o dom pela graça de um só homem. O Senhor Jesus o Cristo abundou para muitos. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Deuteronômio com 34 capítulos, perdão. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Deuteronômio capítulo 23, que contém 25 versículos. Lei diversas. Não entregarás ao seu senhor o escravo fugitivo que se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher. Em uma das tuas cidades onde lhe agradar, não o oprimirás. Não haverá entre os israelitas homens ou mulher que se entregue à prostituição cultural. Não trarás salário de prostituição nem de homem nem de mulher à casa do Senhor teu Deus, em pagamento de algum voto, porque a ambos ele abomina. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Obadias com um capítulo. Contém 21 versículos. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e será exterminado para sempre. No dia em que estavas presente, no dia em que estranhos se levaram os bens e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era como um deles. Tu, porém, não devias olhar com prazer para o dia da desgraça de teu irmão. No dia do seu desterro, não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro para esses rebanhos. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, para o rebanho santo, número 14, 58, 13 e 57.
2 Pedro capítulo 1, para o rebanho santos número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada. Como ela é tempo, quantidade, números e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Segunda Pedro capítulo 1, que contém 21 versículos. Por isso mesmo, vós, empregando toda diligência, acrescentai-vos a vossa fé, a bondade, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, o Cristo. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Juízes com 21 capítulo. Juízes capítulo 12, contém 15 versículos. Ibizã, Elon e Abidom, depois dele liderou Israel Ibizã de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas, casou-se fora suas 30 filhas e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Liderou Israel 7 anos, então faleceu Ibizã e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, liderou Israel 10 anos. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Segunda Reis com 25 capítulo. Capítulo 14, Segunda Reis, capítulo 14, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Capítulo 14 contém 29 versículos. Amazias, rei de Judá, no segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Em tudo seguiu o exemplo de Joás, seu pai. Os altares, porém, não foram derrubados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Glórias ao Senhor Deus. Escolhi o rebanho santo de número 36 e 35. 36 e 35. O livro é o livro de Osés com 14 capítulos. Oséias, vamos ao capítulo 14. Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14, que contém 9 versículos, para o rebanho santo de número 36 e 35. O arrependimento trará o perdão. Volta, ó Israel, para o Senhor, o teu Deus, pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor, diz-ele, perdoa toda iniquidade. E aceita-nos graciosamente para que ofereçamos como novilhos em sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não
iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: Tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Eu sararei a tua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito maligno e imundo. Seja onde estiverem, essas vidas sejam livres, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Mas antes de eu sortear e ministrar os 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma mensagem, uma de nossas denúncias. Para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção!
Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos. Mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. O penúltimo livro de hoje é o livro de Tiago. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, que contém 26 versículos. Fé e obras. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e afartai-vos, mas não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje. O livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Capítulo 9, Daniel, capítulo 9. A oração de Daniel. Daniel, capítulo 9, contém 27 versículos. A oração de Daniel é o último livro de hoje, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ó Senhor Deus grande e tremendo, que guardais a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo. Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 14 vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 4. Você que mentalizou e escolheu o número 15 vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou e escolheu o 22 vai meditar no livro de Filemão, com um capítulo. Você que mentalizou 1 vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Você que mentalizou e escolheu o número 3 vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 10. Você que mentalizou e escolheu o número 10 vai meditar no livro de Levíticos, capítulo 14. Você que mentalizou o 12, Hebreus, capítulo 12. Você que mentalizou o 4 vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 16.
Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 21, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 5. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o 17, vai meditar no livro de Obadias, com um capítulo. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 5, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 9, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 19, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 16, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 9. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei ler um dos desafios para todos vocês que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeira oferta, segundo sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Eu vou apresentar uma mensagem agora da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada,
Sagrada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, entrega a ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito a muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2 e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. Depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma verdadeira igreja do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês também de Portugal, da Dinamarca, dos Estados Unidos, Angola, Japão, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.